sempre costuma dizer, mais uma vez nos apresentando aqui, né, na ausência da semana passada. Tivemos aqui o nosso filho, né, que é um dos iniciados da casa, que nos representou aqui, dado a nossa tosse, né, não dávamos para a gente fazer o rito. Mas estamos felizes por reencontrá-los de novo nesses nossos encontros semanais. E aí é sempre importante, né, a gente fazer um remember rápido. Nós estamos falando sobre o livro, né, que é de autoria da nossa casa, Assim Falaram os Guias. Livro esse compilado com várias mensagens dos mentores, desde a criança, o caboclo, o pai velho, o Exu. Então esses mentores trazem, né, as suas lições e compartilham na fala desses ensinamentos com todos nós. É um livro que está disponível a todos vocês, qualquer um de vocês podem adquirir. E o que nos atrevemos a fazer nesse ano foi dialogar a respeito das lições. Nós estamos falando da terceira lição, que é alerta. Nós já falamos sobre um trem chamado Umbanda, que mostra o movimento umbandista nas suas várias fases. Falamos do segundo lição, que foi um misto de informações passadas entre um caboclo e um Exu. E, aliás, entre um preto velho e um Exu, né? E na terceira agora nós estamos falando sobre... acho que eu estou confundindo, mas acho que é alerta, salvo engano. Depois vocês confiram lá. Me parece que hoje a gente avança na página 55. E o que diz nessa página 55 é o que eu gostaria de comentar com vocês nessa noite. Eu sempre tenho me policiado para não trazer muitas informações dentro daquilo que as lições trazem. E aí eu leio 1, 2 parágrafos e tento, de alguma forma, traduzir, né, o que eu sei e o que eu alcanço para compartilhar com vocês. E hoje o que eu li falava das duas faces da moeda. Talvez a primeira pessoa a falar sobre as duas faces da moeda tenha sido o fundador da Umbanda Esotérica, o Rodolfo Wilson da Mata e Silva. E ele, ao se referir às duas faces da moeda, ele dizia a face da luz e a face das trevas. E se referia aos trabalhos aos trabalhadores, ao mando, né, ao comando do Cristo, e aos trabalhadores submissos, né, à treva. E quando ele vai fazer essa distinção das duas faces da moeda, ele vai dizer que a Umbanda é um imenso caldeirão fervendo, onde muitas pessoas metem a mão e poucos conhecem o tempero. Ou seja, de tão complexa, né, que é o movimento umbandista. Por isso que existem uma variedade enormes, né, espalhada pelo nosso Brasil, que praticam o Umbanda de formas e moldes diferentes. A nossa casa é apenas uma, dentro desse movimento, muito bem representado na primeira mensagem do livro, um trem chamado Umbanda. E o que nós fazemos aqui em nossa casa é um Umbanda esotérico. Quando a gente tem como mote, e a gente insiste em reafirmar isso, que o papel fundamental de nossa casa é o esclarecimento espiritual, nós estamos dando valência à face da luz. E por que assim afirmamos? Porque o Pai Mata vai, né, o fundador da Umbanda Esotérica, que é o movimento que nós fazemos, ele vai dizer que até mesmo para servir a Deus por intermédio dos seus emissários, que são os ancestrais ilustres, nós precisamos ter coragem. Aí ele vai nos chamar a atenção. Vai dizer que coragem não é violência. E aí essa interpretação da expressão violência pode ter inúmeros desdobramentos. Dentre eles, a agressão aos graus de consciência das humanas criaturas. É essa consciência que permite a compreensão das diversidades do sagrado. Então, quando ele fala que ter coragem para servir à luz não é usar-se de violência, ele está dizendo o seguinte: precisamos respeitar, inclusive aqueles que ainda não estão preparados para alcançar essa luz oferecida. Inclusive com os próprios espíritos, que em muitas circunstâncias são brecados, né, pelos esseias, os senhores guardiões, que são os Exus, tão mal falado dentro do movimento umbandista. E aí o que nós precisamos entender? Que quando o Pai Mata se refere às duas moedas e esse mentor vem ressaltando essa importância de estar atento à luz e à treva, ele vai dizer: escolham estar do lado da luz para ceifar-se uma boa lavoura.
está dizendo o seguinte, que quando nós escolhemos a luz, precisamos trabalhar a lavoura. E trabalhar a lavoura começa, a princípio, conosco mesmo. É importante, né, que cada um de nós aprenda a reconhecer as suas trevas interiores para de forma consciente, buscar a luz. E é essa renovação espiritual, essa busca contínua, né, num processo evolutivo, que a gente vai ampliar a nossa compreensão do que ele está chamando de luz e trevas. E aí ele vai mais longe. Ele vai dizer o seguinte, que quando nós desejamos trabalhar em prol da luz, a gente precisa estar preparado para os desafios que vão surgir, que são quase sempre os ataques das trevas. E servir à luz não precisa de muito exemplo do próprio Cristo e todos os seus apóstolos, né? Que, tirando João Evangelista, que foi o único que morreu no nonagenário, né, na ilha de Patmos, e cego, porque até isso eles cegaram ele, né? Porque ele não pudesse fazer o que deveria ser feito. Todos os outros foram trucidados, foram degolados. Inclusive um deles falou que não merecia morrer como Jesus. Crucificado, ele falou assim, esse não será o problema, a gente o crucifica de cabeça para baixo. Então não morreu crucificado como Cristo. Então foi uma barbárie que na época, né, do movimento cristão, há 2000 anos atrás, começando com Cristo, ainda perdura até os dias de hoje. E todos nós, né, quando estamos decididos e escolhemos pela luz, nós temos os nossos desafios de trevas. E modificar ignorância, ódio e apego, que são sinônimos, né, dessa sintonia com as trevas, em busca da sabedoria, do amor e da ação efetiva, nós estamos fazendo essa escolha das duas moedas. E aí ele não se encerra todo o saber nesse pequeno parágrafo. Ele vai dizer o seguinte, que até mesmo os Exus, quando vão guerrear, sabem utilizar-se de suas armas, dosando-a na medida certa para cada embate. E quantos de nós, às vezes, não temos que enfrentar as trevas com as ferramentas que temos? E precisamos saber pesar e medir, né, o uso dessa força. Ainda que seja uma força espiritual. Que não é muito diferente daquilo que acontece no dia a dia de terreiro. Quando baixa aqui uma criança, um caboclo, um pai velho, e até mesmo Exu. No processo do esclarecimento espiritual, eles vão ter que lidar, às vezes, com espíritos endurecidos. Alguns deles a gente nem percebe que estão no movimento da gira. A não ser quando se manifesta por intermédio de algum sensitivo. Então, são as trevas que ficam quase sempre ocultas aos nossos sentidos físicos. Esses que a gente já vem conversando sobre eles. A nossa visão, ela é muito restrita e obtusa. Por quê? Ela está jungida e limitada aos nossos órgãos de sentidos materiais. Então, toda a nossa percepção da realidade do mundo espiritual, não vou dizer toda, mas quase todas, elas estão limitadas a essa nossa percepção, que é muito, muito básica. E vejam que tem pessoas que nem têm os 5 sentidos. Nem têm os 5 sentidos. E qual que é o convite da luz para nós? Para que a gente ainda amplie ainda mais essa capacidade de poder se valer de forma consciente de nossas escolhas. E aí nós vamos lembrar aqui uma conversa e uma retórica nossa. Né? Toda escolha tem consequência. Toda vez que nós fazemos uma escolha, tem consequência. Seja as boas ou ruins. E aí a nossa pergunta, e fica como reflexão para todos nós, até em que ponto nós estamos preparados, depois que fazemos as escolhas, a lidar com as consequências. E aí eu queria, dentro ainda dessa reflexão, dizer, né? Todos nós, a gente fala muito em livre-arbítrio, não é assim? Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Tudo bem. Todos temos ele. Aliás, essa é uma das bênçãos, né, do processo da reencarnação. Nós temos livre-arbítrio. Só que livre-arbítrio, em algumas circunstâncias, eles são limitados. E sabendo disso,
que nós estamos buscando o aperfeiçoamento espiritual e que nós podemos escolher entre a luz e as trevas, não é sempre bom fazer uma boa escolha e não correr o risco de errar nessa escolha? E se queremos modificar o nosso status quo, né, como a gente diz no direito, o momento é agora. Não dá para ficar esperando o dia de amanhã. Se a gente quer modificar, comecemos hoje. Às vezes com boas atitudes. Simples atitudes. Um bom dia, uma boa tarde. Perguntar à pessoa que está do nosso lado se o dia foi bom, como é que foi o trabalho. Sermos amigos da vida. Eu vou encerrar dizendo que isso é a minha opinião pessoal. Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. E por que ela é uma forma inteligente de se viver bem? Porque a inteligência é um atributo espiritual que foge desses 5 convencionais que nós temos. E para nós da Umbanda Esotérica, inteligência é o quê? É a capacidade, a percepção nossa de reconhecer o poder do Sagrado de Deus. E que se externa a muitas outras circunstâncias. À natureza, ao próximo, aos animais, às plantas. Então, inteligência é uma forma boa de se viver. Por quê? Porque nos conectamos com Deus. É isso, reflitam sobre isso. E entre as duas faces da moeda, podemos escolher estar na luz ou estar. Saravá?